Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma atividade do canal 3005, Encontro o Caminho da Iniciação, com o professor Walter Teixeira Andrade. Eu sou Eduardo Nunes e estou convidando vocês a curtirem, darem o seu like e apreciarem a programação de alto conteúdo iniciático que o professor Walter Teixeira Andrade vai trazer para a gente nesta noite de sábado, 10 de abril, em nossa edição número 37, que vamos iniciar. O professor Walter tem um estudo interessante sobre Jesus Cristo, que ele vai fazer uma analogia e uma análise. E, professor Walter, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu irmão Eduardo. Um grande abraço e um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Justamente aqui no nosso encontro, Caminho para a Iniciação, né? Sempre lembrando que esse encontro é justamente realizado para jogar as sementes, jogar as propostas e as indicações, as bases, para aqueles que queiram seguir o caminho da iniciação. Então, esse aqui é o caminho para a iniciação. Numa escola iniciática, a pessoa vai seguir o caminho da iniciação. E nós propomos, então, àqueles que queiram seguir o caminho da iniciação, justamente a Sociedade Brasileira de Obiose, né? E agora, no dia 19, nós estaremos começando o grau peregrino, né? O grau peregrino, justamente, é o grau inicial, dia 19, né? E aí está, já ainda está na tela, né? Feito pelo Departamento de São Paulo, Mooca, Santana e Sumaré. Espiritualidade, autoconhecimento, iniciação e esoterismo. E as inscrições estão abertas. Aí está 5 de abril, mas foi prorrogado por dia 19 de abril. Então, vejam bem, guardem bem. Dia 19 de abril, perfeito? Vai ser o início, estava marcado para dia 5, dia 19, uma segunda-feira, terá início. Como é que se faz para ingressar no curso peregrino? É simplesmente fazer a sua inscrição por e-mail, né? Então, para mais informações e inscrições, entrar em contato com o e-mail de acordo com o seu bairro. Então, se for da Mooca, põe. Departamento da Mooca, é mooca@obiose.com.br. Se for do departamento de Santana, santana@obiose.com.br. E, por sua vez, se preferir o Sumaré, sumaré@obiose.com.br. Tá bom, meu irmão Eduardo? Tá muito bom. Então, esperamos todos para o início deste grau peregrino. Sempre dizendo que esse é o grau inicial, o grau básico para a entrada da pessoa para a Sociedade Brasileira de Obiose. Depois desse grau, que é o grau inicial, existem mais 4 graus, 4 níveis. Então, perfazendo, então, 5 níveis. O inicial, que é o peregrino, e mais 4 níveis, sucessivamente. E terminando esses 5 níveis, né, o peregrino e mais 4 níveis, então, aquele candidato à iniciação tem a possibilidade de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose. E entra para o que nós denominamos de série interna. Aí ele tem o direito, a possibilidade de estudar diretamente as revelações do nosso mestre, nosso querido mestre professor Henrique de Souza, participar das reuniões privativas, né, ritualísticas, agora em forma virtual, né, mas esperamos que logo nós retornemos à condição de ritualística presencial, né? Muito bem. E as aulas serão, por enquanto, virtuais, né, através da internet, por enquanto não se resolve essa situação em que nós nos encontramos mundialmente, né? Mas eu quero dizer que a escola, a Sociedade Brasileira de Obiose segue rigidamente aos conceitos da ciência, do conhecimento iniciático das idades. Todo o conhecimento que não foi dado por os grandes mestres, etc. Isso é muito importante para que seja uma verdadeira escola iniciática. Isso aí segue exatamente os preceitos, as orientações e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Então, e dentro da sociedade, então, dentro do âmbito do exercício da atividade da sociedade, o eubiota, ele tem, conforme o professor Henrique José de Souza, ele faz o chamado a tríplice iniciação eubiótica. Ou seja,
uma atividade templária, uma atividade na escola e outra atividade no teatro. No templo faz ritualísticas, tem mantras, tem meditações, etc, etc, né? Uma atividade templária. Na escola faz o que nós estamos fazendo, assim, a transmissão de conhecimentos dos grandes mestres. E no teatro, é a aplicação prática daquilo que se absorveu no templo e na escola. Quer dizer, aplicação prática na sociedade em geral, né? Na família, na empresa, na sociedade em geral. Então, eu trabalho no teatro, né? Então, essa aí é a base da Sociedade Brasileira de Biologia. A partir do dia 19, nós vamos apresentar aqui, nessa live, vamos apresentar lives a respeito da Sociedade Brasileira de Eubiose, a história, a estrutura da eubiose, como funciona, etc., né? Já a partir da próxima semana. A estrutura da eubiose, como surgiu, o seu futuro, seu passado, presente e futuro. E também, numa outra, vamos falar sobre a biografia do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, para dar, evidente, um estímulo a todos aqueles que queiram se dedicar a esses estudos profundos da filosofia transcendental cósmica. Então, isso aí já está prometido, né? Agora, devo lembrar também, sempre lembro, que todas as lives produzidas pelo canal 3005, isso, essa live de sábado e de terça-feira, estão disponíveis na internet, né? Então, é só acessar o YouTube ou o Facebook, colocar lá canal 3005 e vai aparecer imediatamente a referência do canal 3005. Todas as lives estão lá. Pode assistir quantas vezes quiser, né? E é muito cômodo e muito interessante. Ou então também pode, através do meu canal, são 3 canais que disponíveis, Filosofia Transcendental Cósmica. Como é que acessa? Isso é o meu canal, né? Então, é só entrar no YouTube e colocar assim, Walter Teixeira de Andrade. Tem todas também as palestras, as lives que são editadas aqui no sábado e outras palestras que eu fiz, né, anteriormente e continuo fazendo, né, por outros caminhos, né? E são palestras, entrevistas, comentários e trabalhos. Tem muito assunto. São dezenas e dezenas de vídeos disponíveis para os nossos queridos amigos e irmãos, né? Tudo bem. Então, nós vamos começar aqui o nosso trabalho de hoje. Né? Vamos começar o nosso trabalho de hoje justamente abordando um assunto muito importante, muito importante. O tema de hoje é a missão cósmica de Jesus o Cristo. Eu devo dizer que, com certeza, será a primeira parte, com certeza não, com absoluta certeza, porque é um assunto muito extenso. Dá para fazer um curso, né? Podemos ficar falando meses e meses a respeito desse assunto, uma coisa muito, muito importante, muito profunda. A missão cósmica de Jesus o Cristo, inclusive culminando com aquele fato da sua crucificação no Calvário, no Gólgota, né? O nosso mestre, professor Henrique José de Souza, nos ensina que o Gólgota, esse evento que houve da crucificação desse grande ser, Jesus o Cristo, na cruz, é o maior mistério que a humanidade terá que entender. Veja bem, o Gólgota, a crucificação do Cristo, é o maior mistério que a humanidade deve compreender. Isso aí por quê? Por isso que o título de hoje da palestra, da nossa apresentação, é Missão Cósmica de Jesus o Cristo. Porque aquele instante da crucificação não foi somente aquele instante engloba todo o nosso sistema solar. Veja bem, a história do nosso sistema solar está contido ali naquele momento. Estão presentes os deuses e o nosso Mestre Jesus o Cristo, todos os deuses presentes, e não é somente um fenômeno da Terra, não, é da Terra, do nosso sistema solar. Nós estamos no 4º sistema evolutivo, e não somente do 4º sistema evolutivo. É uma história que vem lá do 1º sistema, 2º sistema, 3º, 4º, e muito mais ainda. Essa história é o link, é a ligação que nos liga ao 5º sistema, 6º sistema, 7º sistema. Então, veja a importância do Mestre Jesus o Cristo nesse evento que houve, né? Infelizmente, com a sua crucificação, poderia ter de outra maneira, né? A humanidade poderia ter entendido de outra maneira e realizado o projeto que Jesus o Cristo estava
determinando que acontecesse por determinação da lei cósmica, do eterno, da lei justa e perfeita. Né? Então, é um assunto muito extenso, não se encerra hoje, evidentemente. Hoje nós vamos dizer assim, nós vamos dar o início desse estudo, que é um estudo muito profundo, mas é um estudo que a humanidade deve conhecer, já, no terceiro milênio. É necessário que a humanidade estude isso. Isso é visto de uma forma religiosa, por enquanto, né? Mas nós devemos interpretar isso de uma maneira iniciática. Isso é a questão. Não vou dizer que nós vamos explicar tudo, porque a nossa mente humana não consegue entender profundamente tudo. Mas isso, não sou eu que falo, o nosso mestre fala isso. O nosso mestre fala isso, que a consciência humana tem uma limitação muito profunda para entender com clareza o que aconteceu no Gólgota, porque transcende a tudo aquilo que o ser humano pode imaginar. Mas é nosso dever, né, ir nos aprofundando nesses estudos e tentando entender cada vez melhor essa questão. É claro que esse entendimento do Gólgota e de Jesus Cristo só se dará no ser humano, conforme o próprio Jesus falou e o próprio mestre Henrique de Souza falou, através do autoconhecimento. Não é um estudo que a gente aprende através de informações. Não é isso. Não adianta as informações, quer dizer, algo que venha de fora para dentro. Não. Esse conhecimento, esse entendimento deve ser algo que venha de dentro para fora, através do que? Da sabedoria. Então, autoconhecimento, a verdade. É que nem o nosso mestre fala, o que é a verdade? Verdade é Deus. Deus é verdade. Não é verdade? Agora, é muito difícil a gente entender o que é a verdade e o que é Deus, porque é uma coisa tão ampla que a nossa mente fica perdida nessa amplitude. Mas nós temos a possibilidade de termos essa evolução de consciência para entendermos, num determinado momento, aos poucos, esse evento. Né? Então, por isso que o próprio Jesus, o Cristo, que é o nosso tema de hoje, ele afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer a nós mesmos, conhecer Deus que está dentro de nós. Jesus falou: vós sois Deus, nós somos Deus, esquecidos. Mas então nós temos que relembrar essa nossa divindade e ampliando esse conhecimento e conhecendo a nós mesmos. E Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que é a verdade? É Deus, como o nosso mestre falou. E onde está esse Deus? Não está fora, distante, está dentro de nós mesmos. Está dentro de nós mesmos. Então, esse é o conhecimento. Conhecer a verdade é conhecer a si mesmo. Como estava no frontão do templo de Apolo, né? na antiguidade, né? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, essa é uma coisa muito importante. Então, somente salientando, o que vamos apresentar é apenas uma tentativa, dentro das nossas limitações de conhecimento, dentro das nossas limitações evolutivas, para entender esse cenário cósmico que aconteceu na face da Terra, com a presença do nosso amado Mestre, Senhor Jesus, nosso amado Mestre Jesus, o Cristo. Então, vamos começar esse assunto, né? De maneira muito importante, né? Verificando já de início, fazendo um levantamento do que aconteceu justamente naquela época. Né? Então, vamos ver o seguinte. A manifestação avatárica do Cristo cósmico correspondeu à sequência histórica no processo cíclico da evolução, com a finalidade de dar novas perspectivas de ordem social, psicológica e espiritual à humanidade. Isso é um ponto muito importante. Já diferindo do que a religião entende. A religião eu digo de maneira vulgar, né? Porque religião, no sentido profundo, é o religare. Né? Religião vem de religare, ou seja, religamento da nossa consciência humana à consciência superior. Né? Então, de maneira geral, a religião entende que Jesus Cristo veio iniciar uma religião. Mas, na verdade, não é isso. Jesus Cristo não veio fundar a religião. Ele veio fundar uma nova fase evolutiva da humanidade. Ou seja, um novo ciclo evolutivo. Uma nova humanidade. É isso?
Então, esse processo que ele veio fazer, infelizmente, não foi entendido. Não deu certo naquele momento, mas isso vai continuar através do tempo. Não deu certo por falha humana, não por falha dele. Ele fez tudo direitinho, né? Então, àquela altura da história da tradição judaica, havia uma determinação superior no plano cósmico, baseada em fatos evolutivos e kármicos, que um novo rumo para o estado de consciência das criaturas humanas deveria ser apresentado. Então, naquele instante, ano zero, né? Foi determinado ano zero, né? Do nascimento do Cristo. Né? Então, um novo estado de consciência devia ser lançar as sementes para um novo estado de consciência. Então, esse foi o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fundar uma religião, fundar uma nova civilização. Então, isso aí acontece através dos milhares de anos, e sempre os seres de hierarquia vêm com esse sentido, de sempre fundar, jogar sementes para uma nova civilização. Mas ali, no momento do Cristo, foi algo excepcional, como nós vamos analisar, algo excepcional aconteceu na face da Terra, algo de natureza cósmica. Né? Novamente, podemos verificar que o plano evolutivo para a humanidade é preparado com muita antecedência pelas hierarquias e baseado em princípios cosmogênicos e antropogênicos, cosmicamente definidos. Ou seja, como o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, afirma e nos ensina, nada acontece por acaso. Então, tudo aquilo que aconteceu no tempo de Jesus Cristo, tudo que aconteceu, a pregação de Jesus, a orientação que ele dava no sentido esotérico e cósmico, já era determinado pela lei cósmica, justa e perfeita, já há muitos séculos que aquilo... Aliás, isso no Antigo Testamento já havia sido descrita a presença de um mestre que viria, né? E davam indicações muito precisas a respeito disso. Né? Então, assim se passou com o evento da manifestação do Cristo cósmico através do homem, denominado Jesus, e que passou a ser conhecido no mundo como Jesus o Cristo, ou Jesus o ungido, aquele que recebeu em si a consciência superior ou divina essência. Então, como vamos dizer, o nome correto não é Jesus Cristo, mas Jesus o Cristo, ou seja, Jesus o ungido. Devemos salientar por que o ungido. Isso tem uma ligação histórica com a própria evolução da cultura judaica e de outros povos também. Né? Naquele tempo, quando um rei assumia o poder, era costume ungir esse rei. Sabe o que eles faziam? O rei, então, ficava na presença dos seus súditos e vinham, então, pessoas especiais, seus subalternos, e passavam óleo no seu corpo. Então, ungiam o corpo dele com óleo, um óleo purificado, abençoado, etc. Então, ele era ungido para assumir a sua posição de rei. Então, e Jesus foi assim também. Então, Jesus, o Cristo, Jesus significa Jesus o ungido. Aquele foi ungido pela consciência cósmica. Então, através de Jesus, o homem Jesus, manifestou-se, então, o Cristo cósmico. Depois nós vamos entrando em detalhes a respeito de nuances e mais particularidades a respeito desse assunto. Né? É importante levar em consideração que Jesus, conhecido esotericamente como Yoshua ben Pandira, serviu de veículo para a consciência divina realizar mais um passo na direção da construção de um futuro radioso que está preparado para a humanidade. Então, ele deu mais um passo para esse futuro radiante, radioso que está preparado para a humanidade. Aliás, o nosso canal 3005, se refere a isso. Né? O que é canal 3005? Referentemente ao ano 3005, conforme o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou, está preparado o momento para a humanidade, no ano 3005, ocorrer uma nova civilização na humanidade, inclusive com a vinda de Agartha para a face da Terra. Agartha, que está nos mundos subterrâneos, nos mundos internos, ela deve se projetar para a face da Terra. Então, não vai ser, evidentemente, o fim da evolução da humanidade, mas da raça ariana. A raça ariana deve atingir não o final da sua evolução, porque vai continuar,
Nosso mestre diz que a partir de 3005 vão ocorrer mais 10 mil anos de profundo desenvolvimento nas artes, nas ciências, no conhecimento cósmico na humanidade, através também da raça ariana, que está ainda, a raça ariana ainda é um bebezinho, né? Está engatinhando, né? Tem 1 milhão de anos. Então, nós temos um tempo enorme pela frente. Mas tudo isso está acontecendo com uma rapidez muito grande, conforme o professor Eligé de Souza nos afirma. Esse processo evolutivo está se acelerando cada vez mais. Então, 3005 vai ser esse momento em que a raça ariana, detentora atualmente da condução da evolução da humanidade, deve atingir um ponto de extremo desenvolvimento, o ano 3005. É claro que isso aí, preparando ao planeta Terra para um futuro ainda mais distante de uma luminosidade maior ainda, né? Então, a lei vai agindo nesse sentido, preparando o futuro da humanidade através dessas várias etapas. Esse futuro, já existente potencialmente no mundo arquetipal, é denominado sinarquia, que é o sistema de organização do universo, onde cada coisa desempenha seu papel fundamental, em harmonia com todas as outras coisas. Cada elemento constituinte ou consciência age no seu âmbito de atuação perfeitamente sintonizado com o conjunto. Então, quando nós falamos que Jesus o Cristo veio fundar uma nova civilização, nós já adiantamos, veio implantar, se desse certo, a sinarquia. A sinarquia, como sempre afirmamos, isso aí faz parte do conhecimento esotérico da sociedade basiliosa, né? A sinarquia não é um sistema político, é um estado de consciência. Então, a humanidade deverá, no futuro, atingir um estado de consciência tal que a organização social e espiritual da humanidade vai se denominar sinarquia. Sim significa harmonia de todas as partes. E arquia é governo. Então, o governo de uma maneira harmônica de todo o conjunto, né? Da sinarquia. Então, quero salientar também que Jesus não foi o primeiro a trazer essa noção de sinarquia. Devemos relembrar que a sinarquia é um processo existente na natureza, de maneira ainda instintiva, né? Veja, o mineral, o vegetal, o animal vivem em estado de sinarquia, mas uma sinarquia de forma instintiva. Agora, no caso da espécie humana, não. Deverá ser uma sinarquia, começar na face da Terra, de maneira consciente. A natureza é sinárquica, de maneira instintiva, entre os vegetais, animais e minerais. Mas deverá ser de natureza consciente dentro da consciência humana e depois super-humana. Então, através dos séculos, os grandes mestres vêm aparecendo, através de séculos e séculos, para justamente fazer expressar a sinarquia. A questão é fazer com que a sinarquia expressa no mundo arquetipal torne-se realizada concretamente no mundo objetivo. A sinarquia, como ideia universal, foi exercida de forma educativa, instrutiva, na Lemúria, em Atlântida e no início da raça ariana há 1 milhão de anos, na região do Pamir, no Império de Irã. Então, a sinarquia como uma ideia, um arquétipo, sinarquia é um arquétipo. O arquétipo quer dizer algo superior, né? Uma forma, uma ideia universal existente no universo, né? E que deve se realizar praticamente, objetivamente, na face da Terra. Ela já existia na Lemúria de forma compatível com a consciência daqueles que lá viviam. Na Atlântida também existia de forma compatível com a consciência dos Atlântidas. E existiu durante os primeiros momentos de existência do Império de Irã, que foi justamente a elite que foi retirada de Atlântida para a formação da raça ariana. Mas, em Atlântida, a sinarquia deixou de existir. Por quê? Por ação inadequada do ser humano. O ser humano não agiu adequadamente para fazer jus à sinarquia. Então, houve uma queda. E a sinarquia deixou de imperar, de vigir na face da Terra. E, em consequência disso, na Atlântida, o que aconteceu?
os seres que aqui habitavam na face da Terra, representantes da divindade, interiorizaram-se, foram para os mundos subterrâneos, os mundos internos. Então, o que aconteceu? Então, como se diz, de maneira bastante sintética, diz o seguinte: Deus deixou de viver entre os homens, é isso, e passou a viver nos mundos subterrâneos. Mas, veja bem, a divindade, a lei cósmica, para não deixar a humanidade órfã, criou um sistema de manifestação da consciência divina chamado Avatara. Avatara significa descida da lei, ou podemos entender a subida da lei dos mundos internos para a face da Terra. Né? Então, esse processo de Avatara, que é descida da lei, significa de tempos em tempos, seres especiais de hierarquia vêm à face da Terra para serem veículos desse arquétipo cósmico, da sinarquia, para ser projetado na face da Terra. E então muitos serviram, Krishna, Siddhartha Gautama, e em especial o Jesus, o Cristo. Isso serviu de veículo para que essa ideia sinárquica se projetasse na face da Terra. Aliás, o próprio Jesus, o Cristo, ele dizia, né? Eu não faço nada por mim mesmo, é o Pai que faz as coisas por meu intermédio. E mais, ele dizia, eu e meu Pai somos um. Veja a integração. Então, ele diz o Pai Celestial, o eterno, né? E manifestado através do Cristo cósmico, né? E esse Cristo cósmico manifestado através de Jesus, o Cristo, Jesus ungido. Então, veja bem, a grandiosidade desse cenário cósmico no qual Jesus Cristo foi a figura central naqueles momentos lá ao qual nós estamos estudando. Né? Com a destruição de Atlântida, Atlântida foi invadida pelas águas. Né? Ela foi invadida pelas águas, sabemos disso. Com a Lemúria foi destruída pelo fogo. A Atlântida foi destruída pelas águas. Com a destruição da Atlântida, uma elite da quinta subraça Atlântica, chamada semítica, foi levada para o Oriente, fixou-se na região montanhosa do Pamir, localização transhimalaíanica com relação à Índia. Então, uma elite justamente da quinta subraça Atlântica, a raça semítica, foi tirada uma elite, isso, uma elite foi tirada pelo Manu Vaisvasata, ou Noé bíblico, e conduzido através da Europa, foram caminhando até o extremo Oriente e localizaram-se na meseta do Pamir. É uma região, existe a Índia, o Himalaia e a meseta do Pamir, uma região montanhosa, de enormes montanhas, né? Uma região dita assim, transhimalaíanica com relação à Índia. Né? E lá ficaram, há 1 bilhão de anos. E lá a sinarquia era exercida com plenitude. Com o tempo, esse modelo sinárquico foi deixando de existir. Por quê? Por não concordância do comportamento humano com a ideia arquetípica gerada na Terra através da ideia arquetípica da sinarquia. Então, deixou de vigir, deixou de existir a sinarquia dessa maneira. É por isso que depois, através dos séculos, grandes seres vêm se manifestado, jogando sementes para fazer com que a sinarquia volte a funcionar novamente na face da Terra. Ali, então, na meseta do Pamir, originou-se um grande império, o Império de Rã, caracterizado por ser constituído por um povo que vivia o sistema de organização sociopolítica denominado sinarquia, e cujo símbolo era a suástica. E isso aconteceu há 1 bilhão de anos, dando origem à quinta raça-mãe ariana. O símbolo da raça ariana, dessa sinarquia, o símbolo fundamental era a suástica. Sempre lembrando, suástica não é a do Hitler. Aquele emblema que Hitler usava, a literatura confunde as coisas. Né? Os livros de história, a literatura, os estudiosos do mundo ocidental confundem as coisas. Né? Na verdade, o símbolo usado por Hitler era svastika. Isso é uma cruz e tem as aletas. Né? Se nós observarmos as aletas que saem do horizontal e do vertical, as aletas, indicam que essa cruz, a svastika, ela gira da direita para a esquerda. Veja bem, então, o que significa? A svastika de Hitler era um sentido involutivo. Perfeito?
Então, o trabalho de Hitler foi um trabalho involutivo. Ele trabalhou contra a evolução. Isso, falando, nosso mestre fala exatamente sobre isso. Foi um trabalho involutivo. Agora, a suástica, não. Se nós analisamos o símbolo da suástica do Império de Irã, e que está exposto em diversas correntes de conhecimento, né? Inclusive na teosofia, e num certo momento da história da eubiose, também o símbolo da eubiose tinha suástica. Né? A suástica não é uma linha vertical, uma linha horizontal, formando uma cruz, e as aletas. Pela observação das aletas que saem dessa linha horizontal vertical, nós verificamos que este símbolo, essa cruz, ela gira da esquerda para a direita, no sentido destrógiro. Então, a sovástica, como se fala na química, né, tem um sentido levógiro. E a suástica, verdadeiramente, tem um sentido destrógiro, vira da esquerda para a direita. Indica que ela indica um sistema evolutivo. Evolutivo por quê? Do Sol para a Lua, das sombras para a luz. É isso? O sistema evolutivo é um caminho das sombras para a luz. O sistema involutivo é aquilo que pretende que a luz não ocorra e tudo volte para as sombras. Então, aí está essa explicação da sovástica. Né? Com o tempo, estamos falando do Império de Irã, com o tempo, o Império de Irã passou por declínio, submetido a processo de anarquia, com o surgimento da corrupção em todos os seus campos de atividade. Veja bem, corrupção. Sempre ocorre isso na história da humanidade. Né? Os mestres vêm, trazem o conhecimento e o ser humano acaba corrompendo aqueles ensinamentos. Aí surgem as religiões degeneradas, os sistemas políticos degenerados, as leis degeneradas e assim por diante. Né? Então, há cerca de 850 mil anos, isso no passado, né? O povo oriundo do Império decadente ultrapassou a cordilheira do Himalaia e espalhou-se pela antiga Índia. Então, o Império de Irã saiu da meseta Pamir, cruzou o Himalaia e espalhou-se pela Índia. Nessa terra, na Índia, naquele tempo, há 850 mil anos, existia uma população vinda da extinta Lemúria. Eram nômades, eram seres que vieram eram imigrantes, né? Imigrantes da Lemúria para a Índia, imigrantes, né? Ou migrantes, imigrantes que entraram na Índia, né? E justamente constituindo lá a base de formação étnica da Índia antes da chegada dos remanescentes do Império de Irã. Né? Então, nessa terra, existia uma população vinda da extinta Lemúria. Como era evolutivamente inferior essa raça ao povo que chegou do Império de Irã, foi rapidamente dominado por este. E foi assim originada a subraça Aryo-Hindu. A subraça Aryo-Hindu foi a primeira subraça da raça-mãe ariana. Com o passar do tempo, surgiram outras subraças que foram se deslocando em direção ao Ocidente. Então, inicialmente, com a entrada do Império de Irã, os remanescentes do Império de Irã na Índia, então eles dominaram aqueles povos lemurianos que lá existiram e fundaram uma primeira subraça da raça ariana. E a raça ariana, ela tem no seu esquema evolutivo a existência de 7 subraças, 7, do qual nós fazemos parte da 5ª subraça. Nós estamos na 5ª subraça. E o caminho dessa raça ariana, através da subraça, é um caminho do Oriente para o Ocidente, chamado itinerário de Ió, itinerário de Ísis, o itinerário de Ió, do Oriente para o Ocidente. Está aqui. Então, e isso é muito importante, essa questão. Né? Então, é muito importante essas observações. Já vamos agora continuar. Eu vou falar a palavra para o nosso irmão Eduardo Nunes, para ele fazer as suas considerações, para enriquecer aqui o que nós falamos até agora. Professor Walter, essa parte inicial foi interessante, porque você, de uma maneira bem sintética, apresentou aí a essência do cristianismo, né? Jesus Cristo não veio trazer uma nova religião. Não. Ele veio resgatar a verdade que está entre nós, que está dentro de nós. Então, olha que diferença para a religião, né? A verdade está dentro de nós. E de buscar a verdade.
E aí ele fala o comportamento ético número 1 de Cristo é o amor, né? Exatamente. A filosofia do amor, né? Você resgatar o amor entre as pessoas. Então, na verdade, quando a gente vê a discussão do judaísmo, o que ele faz? Ele faz uma releitura do judaísmo e enfatiza a questão do amor e esse novo estado de consciência fincado nessa relação amorosa, nessa relação de consciência, de busca do autoconhecimento, né? Então, isso eu acho interessante. E quando o senhor explica que Jesus Cristo não foi fundar uma religião, não é um nome absoluto, não é um nome que encerra o passado, mas ele vem resgatar a sabedoria iniciática das idades e avançar um passo. Por que avançar um passo? Porque você explicou aqui detidamente a evolução racial e a evolução das raças no sentido literalmente evolutivo, ou seja, é tecnologia, é consciência, são experiências, são miscigenações, são cultura, tudo isso está fortemente ligado à cultura, a cultura da humanidade que se transformou. E o itinerário de Ió até segue um caminho que você comentou, né? O itinerário de Ió, do Oriente para o Ocidente. E você vê que a própria geografia do planeta ajuda, porque o hemisfério norte, com o norte da África, o Oriente Médio, a Rota da Seda, a chegada à Europa, mostra claramente, você de lá para cá, né? Vai num estado evolutivo e cada país que surge de novo, ele sai receptáculo do conhecimento, da cultura, do aprendizado dos demais povos. Então, não tem um povo único que se criou. Não, todos eles surgem de uma mescla. E quando você vem uma ética cristã que fala do amor, da consciência, da expansão de consciência, e quando você enfatiza isso, que os deuses, na verdade, se interiorizaram no planeta, mas nunca nos abandonaram, mas nos colocaram de maneira cíclica a manifestação avatárica. Então, Cristo foi um símbolo máximo dessa manifestação avatárica no Ocidente, até virmos aqui, chegarmos no século XX, né? E, professor Walter, tem vários comentários, dúvidas, as pessoas estão gostando da live, temos participantes de várias regiões. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de gente do Rio de Janeiro, em Niterói, Juazeiro do Norte, no Ceará, Nova Iguaçu, Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Claro, São Pedro, Curitiba, Contagem, Três Lagoas e Floripa. Então, professor Walter, tem Contagem em Minas, né? Professor Walter, estamos com uma boa audiência e como parte aí dos comentários que eu posso te passar, a Maria Carolina, a Carol, ela fez uma observação, né? Quando falamos de elite, né? Que é a elite espiritual. Não, opa. Aqui avançou, peraí. Elite espiritual, não confundir com econômica financeira. Ela faz essa observação, a gente sempre sabe que, na verdade, o itinerário de Ó, ele carrega tudo, ele carrega o econômico, ele carrega o político, o social, a efervescência cultural, tecnológica e o espiritual, mas não necessariamente a elite espiritual é a elite econômica. A sua conta no banco não quer dizer que você é mais evoluído. E o senhor falou até no mês passado, na semana passada, sobre o espiritismo, e uma das coisas bem claras do espiritismo é essa, né, você vai para o outro lado, não foi o fato de você ter sido mais rico que significou que você era o mais evoluído, muito pelo contrário, né? E também não é ser pobre, você é pobre que vai ser suficiente para dizer que eu sou evoluído espiritualmente, não. É estado de consciência, né? Mas eu te passar, professor, tem também um comentário do gnóstico cristão que diz: o cristianismo foi uma necessidade de renovação do paganismo que se encontrava em decadência. Olha que interessante, né? Olha como as coisas ficaram distorcidas ao longo da história e como esse comentário resgata o que de fato foi, né? Renovou o paganismo que se encontrava em decadência. Que paganismo que é isso? Na nossa interpretação, é o que nós falamos sobre a sabedoria iniciática das idades, né? Aquele conhecimento do druida, aquele conhecimento dos sábios, dos xamãs, o conhecimento do egípcio, o conhecimento chinês, no caso aí tibetano, né? Todo esse conhecimento foi resgatado
pelo cristianismo, né? Professor Walter, eu vou te passar a palavra e depois tem uma pergunta de um usuário aqui que deixou no chat sobre o Apocalipse que eu vou te passar. Mas Já. deixar aí falar um pouquinho. Só lembrando o que a nossa irmã falou, Carol, né? Justamente quando nós falamos de elite, não é uma elite econômica, social, não, é uma elite espiritual. Então, quando eu falo assim que o Manu Vaz retirou uma elite da quinta subraça, né, da raça Atlante, né? Foi uma elite espiritual. E, aliás, eu devo dizer o seguinte: a evolução da humanidade é sempre orientada por uma elite espiritual. Sempre, não é uma evolução do povo em total, não. A humanidade segue sempre a orientação de uma elite espiritual. Essa que é a responsável pela evolução da humanidade, né? E justamente a escola iniciática trabalha nesse sentido, né? HPB, Helena Petron Blavatsky, professor Henrique de Souza, Jesus o Cristo, justamente a formação de uma elite cada vez maior para conduzir a humanidade para o seu destino evolutivo, que está destinado pela lei cósmica universal. E também dizendo que, realmente, o cristianismo veio no sentido de trazer uma nova possibilidade evolutiva para a humanidade. Mas, se o paganismo é ainda uma parte primitiva do entendimento humano a respeito do universo, nós devemos dizer também que a religião não está fora de cogitação de ser, de não poder se degradar. As religiões também se degradam, né? E o cristianismo fez muitas coisas que não coincidem com Jesus o Cristo, né? Entendeu? Não é o cristianismo em si, é o ser humano. O ser humano, dentro do cristianismo, fez muitas coisas inadequadas. Fizeram guerras, mataram gente, torturaram, Inquisição. Isso não tem nada a ver com Cristo, né? Jesus é amor e perdão, né? Então, isso é muito importante esse entendimento. Mas o que degenera não é a religião em si, mas é a consciência, é o estado de consciência da humanidade, né? Quer dizer, não regride, não é que regride, ele não tem condições de aplicar novas regras de comportamento para estabelecer um sistema sinárquico. Então, acaba degenerando o processo evolutivo determinado pela lei. Isso na parte humana, né? Muito bem, mas vamos continuando. Então, a primeira subraça foi criada, a Aru-Hindu foi criada naquele momento. Depois foram criadas mais 4 subraças. A segunda subraça, a Aryo-Semítica ou Caldaica, foi criada depois, nesse processo de migração, né, da raça ariana através dos continentes, né? A terceira subraça foi a raça irânica, estabeleceu-se na Pérsia, atual Irã, e desceu em seguida a Arábia e o Egito, né? Seguindo a religião conhecida como zoroastrismo, parcismo ou mazdeísmo, né? Eu devo dizer que a segunda subraça que nós citamos, ela, ariosemita ou caldaica, atravessou o Afeganistão e dispersou-se pelos vários ribeirinhos dos vales Tigre e Eufrates. Depois, a quarta subraça céltica, conduzida por Orfeu, difundiu os mistérios dionisíacos e habitou a Grécia, a Itália, a França, a Irlanda e a Escócia. Depois surgiu a quinta subraça, justamente fundada por Jesus o Cristo, originada por ele, né? A quinta subraça teutônica ou germânica imigrou da Europa Central e espalhou-se pelas terras do Ocidente. Não confundir germânica como da Alemanha, não é assim, porque aí seria, não é condizente. Germânica porque é germe, né? Seria germe da mente. Germânica quer dizer germe da mente. Germe da mente, e justamente a quinta subraça, ela tem essa possibilidade de expandir cada vez mais o mental superior, que é uma tônica específica da raça ariana, desenvolver o mental sintético superior. Essa quinta subraça, uma quinta subraça teutônica que teve uma missão extraordinária, o quê? Fazer as viagens transoceânicas, né? E com a participação extraordinária de Portugal, né? Portugal que foi um berço, né, de todo aquele sentido, daquele conhecimento vindo dos cabelos templários, depois transformado na Ordem do Cristo e fez a expansão do continente, a expansão econômica e espiritual do continente europeu por todo o mundo, né? Os portugueses navegaram todos os mares do mundo conhecidos.
Então, e, evidentemente, essa quinta raça não é a última. Depois nós temos sexta subraça e sétima subraça. A sexta subraça é bimânica. Deveria eclodir na América do Norte, mas devido a fatores contrários, a evolução, esse evento foi transferido para o Brasil. Sexta subraça. Já está surgindo no Brasil. A subraça bimânica. E depois, a sétima subraça, a ata bimânica, também surgida no Brasil. Também está surgindo no Brasil. A sétima raça bimânica. Nós devemos dizer, então, que fazer essas considerações, dizendo que a sexta subraça bimânica deverá produzir as sementes para a formação da sexta raça mãe dourada. E a sétima subraça bimânica deverá formar já as sementes para a formação da sétima raça mãe, chamada raça alada. Isso tudo tem na doutrina secreta já de HPB, conta, e o nosso mestre continuou esse estudo magnificamente através das suas revelações, das suas publicações e assim por diante. Bom, continuando então. A missão do Cristo, através de Yoshua ben Pandira, esse era o nome do Jesus, Yoshua ben Pandira. E o nosso mestre dizia que, popularmente, ele era conhecido como Jairo. Mas Yoshua ben Pandira, né? Yoshua, Jesus. Ben, quer dizer, filho de. E Pandira, homem, no hebraico, né? Então, Jesus, filho do homem. Ele próprio se declarou que ele era filho do homem. Né? Então, a missão de Yoshua ben Pandira, de Jesus, foi implantar a quinta subraça ariana, teutônica. Seu trabalho foi exercido pelo lado espiritual. Agora, vamos considerar o seguinte, muito importante. No ano de 753 a.C., foi fundada Roma, nas proximidades do rio Tibre, que se tornou o maior império do Ocidente. Isso. Então, o maior império do Ocidente. Durou quase 2.200 anos, considerando o império, depois se fragmentou no Império Romano do Ocidente, do Oriente, e veio depois cair definitivamente em 1453, com a queda de Constantinopla invadida pelos turcos, em 1453. Muito bem. Então, esse império, então, de Roma, fez parte do processo material de formação de uma nova civilização. O plano seria realizar uma nova civilização com fundamento sinárquico. A missão de Yoshua, Jesus, era estabelecer os limites do território sagrado, aonde iria se desenvolver inicialmente a quinta subraça. Então, iria determinar as regiões. Essa é uma região sagrada. Yoshua, o Jesus, ficaria com a parte esotérica da missão e Roma com a parte exotérica. O que quer dizer esotérica? Esotérica é aquilo que é feito dentro do templo. E exotérica é aquilo que é feito fora do templo. Então, tudo aquilo relacionado à ação templária seria executada por Jesus. E a ação não templária, ou seja, a parte do teatro, a parte objetiva, seria realizada por Roma. Né? A parte... É claro que nós podemos dizer, então, tinha um trabalho físico e um trabalho espiritual. É claro que a parte física de Roma era mais fácil de ser realizada. E, realmente, Roma tornou-se um grandioso império. Isso. Claro que usando a força. Roma usava a força. Isso. Ele invadia impérios, etc. Mas tinha uma coisa muito importante em Roma, que às vezes as pessoas não destacam isso. Né? Toda vez que o Roma invadia uma determinada localidade, esses seres que lá estavam tornavam-se romanos. Eles se consideravam como romanos, né? Faziam parte do Império Romano. O Império conquistado, as terras conquistadas, os povos conquistados, deviam fazer duas coisas que Roma exigia: pagar impostos e respeitar o César, o imperador. Duas coisas que não podiam deixar de ser feitas: pagar os impostos, precisava sustentar o império, né? E respeitar e obedecer às leis do imperador. Quem não fizesse essas duas coisas realmente ficava muito ruim. Né? Agora, isso determinou que um grande processo de discordância de Jesus com os habitantes, né,
naquela época, né, da Galileia, né, e dali de Jerusalém, justamente com a questão do pagamento dos impostos, né, dos impostos. Então, eles se revoltavam muito de ter que pagar impostos para Roma. E um dia, então, foram para Jesus, né, as pessoas que estavam ao redor dele perguntaram: mestre, nós devemos pagar os impostos? Qual a sua opinião? Então, Jesus está no Evangelho. Né? Jesus disse assim: olha, me mostre uma moeda romana. Então, tinha uma moeda, ele mostraram a moedinha romana, um níquel, uma moedinha. Então, ele disse: o que está nessa moeda? Ele disse: tem a imagem do imperador. Então, tinha lá gravado na moedinha a imagem do imperador. Então, Jesus falou assim, algo que ficou nítido através dos tempos: dai a César o que é de César e a que Deus é o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é o fundamento da sinarquia. Ele estava com essa frase determinando o fundamento da sinarquia. Então, o nosso próprio mestre diz: não se pode misturar as coisas espirituais com as coisas materiais. Mas elas não vão ser contrárias, elas vão ser complementares, elas devem se equilibrar, se harmonizar. E isso aí justamente é a sinarquia. Esse equilíbrio é a sinarquia. Então, a parte de Yoshua era mais difícil de ser realizada porque era a parte espiritual. A missão espiritual sofreu enormes limitações e dificuldades pelo motivo da não aceitação por parte dos homens do fato de ser ele um veículo do processo de avatara, necessário para aquele momento histórico. Seu trabalho foi diretamente dirigido à casa de Israel, cujos membros, constituídos por asuras, eram remanescentes espirituais e kármicos da queda atlântica. Então, isso. Olha só, já vemos aí o aspecto cósmico da situação. Existia Jesus e a casa de Israel, principalmente aqueles que faziam parte do Sinédrio, né? Os doutores da lei, o Sinédrio, né? E o povo em geral. Então, os doutores da lei, o rei, a rainha, etc., e o povo em geral, grande parte do povo, eram remanescentes daquela Atlântida. E aqueles que estavam em posto de comando eram asuras, quer dizer, eram seres decaídos justamente daquela Atlântida. E Yoshua estava ali para fazer o quê? A redenção daqueles seres, redimir, estava ali para redimir aqueles seres que estavam ali justamente da queda atlântica. Então, quando se fala o Redentor, quando se fala Cristo, Jesus, o Redentor, na verdade, o Redentor da humanidade não é somente isso, é o Redentor da queda atlântica, veja a função cósmica. Então, ele falava diretamente para a casa de Israel. Ele falava diretamente para justamente a casa de Israel. Né? Então, a missão de Yoshua não foi como a missão de Yoshua não foi como grande parte da humanidade imagina fundar religião, o cristianismo. Não. Sua missão não foi fundar uma religião. Foi iniciar uma nova civilização com base na ideia cósmica da sinarquia. Essa é a função de Jesus Cristo. Uma função cósmica. E essa função é relacionada não somente com o presente estado da humanidade, ou daquele tempo, não. É uma missão relacionada com ciclos evolutivos muito anteriores ao nosso ciclo, ao quarto sistema evolutivo. Relacionado com o primeiro sistema, segundo, terceiro sistema, e agora o quarto sistema. E também lançando as bases, através do seu trabalho, para a formação de um quinto sistema evolutivo, sexto sistema evolutivo, sétimo sistema evolutivo. Então, veja bem, a posição cósmica de Jesus foi o fiel da balança, né? Que ficou entre o passado, que nós chamamos de passado, e o futuro. Isso, o fiel da balança, justamente centralizado pela direção cósmica, pelo eterno, pela lei cósmica justa e perfeita, possibilitando que a humanidade se colocasse numa condição adequada para atingir um novo estado de consciência para a formação de uma nova civilização. Sinarquia. Jesus, ou Yeshua, tinha por missão a fundação de uma nova ordem de coisas, no sentido de originar nova sociedade, com fundamentos cósmicos sinárquicos. E, além disso, pregava diretamente para os membros da Casa de Israel, que eram consciências ligadas ao processo da queda atlântica. Então, repetindo, aqueles que estavam na Casa de Israel, no Sinédrio, tudo eram consciências que estiveram presentes na queda atlântica. Veja, isso é muito importante. Né? Dois objetivos eram importantes para Yoshua. Né?
Em primeiro, era a redenção da hierarquia assúrica presente na casa de Israel, fazia a sua redenção. E isso sendo conseguido, em segundo lugar, abriria caminho para, em parceria e sinergia com a Roma, determinar o início de uma nova era, com vistas à condução da humanidade para um novo ciclo evolutivo. É claro que eu não estou dizendo o Cristo, mas o homem, Yoshua, era um Assura também, evidentemente. Yoshua, Ben Pandira, o homem, Jesus, era um Assura, mas um Assura que já tinha atingido um estado evolutivo superior àqueles Assuras que estavam na casa de Israel. E já tinha feito a sua eliminação e evoluído em momentos anteriores de maneira extraordinária. Então, ele veio com esse papel de fazer a redenção dos seus irmãos assúricos da casa de Israel. Né? Então, ele vinha com vista à condução da humanidade para um novo ciclo evolutivo. Veja a importância desse fato. Né? Esses objetivos eram tão claros e definidos que Jesus deixava bem evidente para os discípulos a razão e meta específica de seus ensinamentos, e isso foi deixado patente no Evangelho, em Mateus 10, 5, 6. Veja bem, em Mateus, né, versículos 5 e 6, é isso? O capítulo 10, versículos 5 e 6, Jesus falou o seguinte, olha, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide e pregai, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nítido, nítido, nítido. Mais nítido que isso é impossível. Então ele disse assim, não vão pregar para os gentios. Gentios quem eram? Aqueles que não acreditavam em Deus, pagãos. É isso? Então ele dizia o seguinte, não vão pregar para os pagãos, vão pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja que interessante. As ovelhas perdidas, o que quer dizer? Aqueles que sofreram a queda atlântica, os assuras caídos na queda atlântica. Então, Jesus foi muito claro nesse ensinamento. Né? De maneira mais clara e objetiva, disse ainda Jesus em Mateus 7, versículo 6. Olha o que Jesus falou. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando, vos despedacem. Olha só o que Jesus falou. Cosmicamente, veja a posição dele. Ele dizia o seguinte, em outro trecho do Evangelho, ele diz, não jogueis pérolas aos porcos. Quando você joga uma coisa de valor para os porcos, ele não sabe que é aquilo. O porco não sabe que é uma coisa valiosa, é um animal. Então, ele vai pegar aquela coisa valiosa e vai misturar na lama. A mesma coisa, então, ele disse, de maneira assim, simbólica, ele dizia, não jogue as coisas santas para os porcos, quer dizer, aqueles que não têm condição espiritual para entender as coisas, porque senão eles vão jogar essas pérolas na lama. Né? Na lama. Então, ele dizia assim, ide e pregai para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Então, ele veio, a pregação dele era para a casa de Israel, não era para a humanidade. Veja bem o interessante, hein? Veja bem o interessante. Depois, Paulo de Tarso fez, por extensão, ele pregou para a humanidade. Aí sim, Paulo de Tarso pregou para a humanidade. Então, dizem que Paulo de Tarso fundou o cristianismo. Na verdade, ele não fundou o cristianismo, ele fundou o paulinismo. Essa corrente que Paulo fundou foi... Nós vamos ter uma live sobre isso também. Ele não fundou o cristianismo, ele fundou o paulinismo. Aí sim, ele pregava para a humanidade em geral. Não é isso? Mas Jesus não pregava para a humanidade, ele pregava para uma elite. Uma elite, claro, que não cumpriu os seus objetivos na Atlântida, que decaiu. Houve uma queda. Então, porque somente eles iriam entender. Somente aqueles assuros da casa de Israel poderiam entender o que Jesus estava falando. E mesmo assim não entenderam. Imagina o resto do povo. Aí que não entenderia mesmo, né? Então, somente eles, da casa de Israel, do Sinédrio, também poderiam entender o que Jesus falou. E não entenderam o que ele falou. Né? Tanto que ele foi crucificado. Né? Não entenderam a ponto de ser crucificado. Né? Então, o foco era a casa de Israel. Por quê? Porque somente a casa de Israel poderia compreender o que ele estava dizendo. E somente esta casa teria estrutura política e autoridade para acertar com Roma as medidas e providências para a realização do projeto de uma nova civilização. Então, era isso que era projetado
pela consciência cósmica. Israel, naquele momento, deveria se unir a Roma e fazer as bases de uma nova civilização. Ou seja, a parte material romana e a parte espiritual da casa de Israel. E comandadas por Jesus, pelo ensinamento de Jesus Cristo, ou pelo ensinamento do Cristo cósmico, não de Jesus, porque ele é o veículo, né? Então, Israel, Roma, unidos, trabalhando para uma nova civilização, comandados pelas ideias do Cristo cósmico, através de Jesus, né? Através do qual se manifestava o Cristo cósmico. O projeto levado a efeito por Yoshua era de natureza mental. Seria a realização mental de conteúdo arquetipal cujas ações objetivas vinham sendo executadas por mestres e avataras ao longo do tempo. A partir da desorganização humana do Império de Irã, há mais de 850 mil anos, houve uma desorganização. Através dos milênios, a lei universal atua para produzir na face da Terra o que existe no mundo arquetipal. Então, isso aí é uma visão. Por isso que o nosso mestre diz, entender o Gólgota, depois nós vamos entrar na crucificação, entender o Gólgota é algo extraordinário. Eu queria passar para o nosso irmão Eduardo Nunes agora, para ele enriquecesse com as suas observações, o que nós observamos agora, para depois a gente continuar. Por favor. Professor Walter, ótima sequência. Temos várias participações aqui e duas dúvidas interessantes. Sim. E antes, só um comentário. O nosso irmão Carlos Antônio Nascimento não está participando hoje porque ele está sem o celular, deixou avisado aqui. Sim, mas ele estará no sábado que vem. Então, podem contar com o querido Carlos Antônio Nascimento, que ele vai estar firme e forte aqui no nosso canal, no nosso encontro O Caminho da Iniciação. Ótimo, perfeito. Então, olha, professor Walter, o Francisco Gomes Silva fez o seguinte comentário. Interessante que quando a humanidade encontra-se decadente e sem perspectivas para elevar-se por si só, é brindada com um novo estado de consciência que lhe permita tocar o barco da sua evolução. E aí, na sequência, ele fala, a Era de Aquário nos traz um novo estado de consciência, seguindo o mestre JHS, e isso conforta a humanidade carente de grandes transformações na face da Terra, com o restabelecimento da sinarquia. Pois é, estamos caminhando, né, Francisco? E você observou bem a questão da polaridade, né? A polaridade no sentido de, no momento que está mais difícil, é um momento que surge uma iluminação nova, né? Então, é algo interessante. Professor Walter, tem uma pergunta feita pelo Guilherme Guazelli Neto. Vou colocar aqui no ar. Pois não. Eu vou ler a pergunta. É assim: o Apocalipse poderá ser o fim dos tempos, o ontem e o amanhã? Para descobrirmos o agora, e assim faremos o saque contra o futuro? Exatamente. Mas eu vou dizer o seguinte: o fim dos tempos passados. A gente sempre deve dizer o seguinte: não é o fim dos tempos e acabou, encerrou, não. É o fim dos tempos passados. A consciência passada, e o início de novos tempos. Né? Inclusive, o Apocalipse é uma nova consciência, uma nova maneira de se ver o futuro da humanidade. Né? Então, é o amanhã, no futuro da humanidade. Não é isso? E é claro que nesse processo existe o que o nosso mestre chama saque contra o futuro. Né? É muito importante isso. E durante o processo... Aliás, nesse processo cósmico no qual Jesus está envolvido, existe um saque contra o futuro que foi realizado justamente dentro da ambiência da atuação do mestre, o professor Henrique José de Souza. Um saque contra o futuro, que foi justamente o nascimento dos Dhyanis Jivas. Os Dhyanis Jivas, que são os Dhyanis da raça ariana. Então, isso é um saque contra o futuro. Isso. Para fazer todo esse processo dos 1000 anos vindo, que nos leva a 3005. Então, o nosso irmão tem razão. Esse saque contra o futuro, nós vamos falar isso novamente, né? Realmente vai acontecendo. Agora, fim dos tempos, mas poderia ser origem de novos tempos. Então, de maneira mais objetiva, seria a origem de novos tempos para a realização do futuro espiritual da humanidade. Né?
em direção de uma nova civilização. É isso que eu posso comentar. Outra, se tiver mais alguma... Tem uma outra dúvida da Alicia Freire, professor Walter. Sim, pois não. Ela, deixa eu localizar aqui a pergunta dela. Pois não. Ela está aqui. É a Alicia Martins Freire. Não entendi o que tem a ver a Casa de Israel com a Atlântida. Veja bem, então vamos retornar. Houve uma queda em Atlântida. É isso? Uma série de acontecimentos de Atlântida, processos antievolutivos que aconteceram. Aliás, a Atlântida caiu por processos antievolutivos. E lá existiam seres chamados de Asuras. Asuras. Né? Então, esses seres, eles viviam naquela época e cometeram deslizes de natureza evolutiva. É isso? E esses deslizes de natureza evolutiva gerou um karma para a humanidade. Gerou um karma para a humanidade. Então, houve a queda atlântica. A queda atlântica, justamente, inclusive, uma coisa digna de nota da gente esclarecer, né? Que foi justamente a interiorização dos deuses nos mundos subterrâneos. Então, houve uma separação, um distanciamento. Né? Então, essa queda atlântica. A queda atlântica foi isso, né? E gerou um karma para a humanidade. Não é isso? Então, é claro que a lei prevê o quê? A regeneração, não é isso? Prevê que essas pessoas, essas consciências que cometem erros, elas têm a possibilidade de se reerguerem, produzirem novos resultados. E lá, justamente na casa de Israel, estavam os seres, em grande parte, os seres daquele tempo de Atlântida, né? Que estavam envolvidos com aquele processo todo histórico de Atlântida. Estavam ali na casa de Israel para quê? Para dar sustentação à missão de Jesus, o Cristo, e fazer a sua própria redenção. Jesus lhe possibilitaria fazer a sua própria redenção. Então, por isso que ali estavam seres do tempo de Atlântida, né? Inclusive João Batista também, João Batista, Salomé, Herodes, Herodíades. A gente pode seguir, e muitos que não, a história não conta, mas o Sinédrio também, os doutores da lei, etc. Né? Não eram seres comuns, eram seres asuras caídos, que tinham aquele karma pendente, veja, o karma pendente do tempo de Atlântida. E Jesus veio com a missão de possibilitar que esses seres queimassem esse karma. Como eles queimariam o karma? Apoiando Jesus, seguindo a sua orientação, que não era a orientação de Jesus, a orientação da lei cósmica para a formação de uma nova civilização. A união de Israel com Roma. Então, o objetivo não era manter essa luta entre Israel e Roma, eles iriam se harmonizar. Se harmonizar. Porque mesmo no Império Romano existiam seres de hierarquia trabalhando no Império Romano. Roma invadia pela força, né? Mas existia mentes do Império Romano que estavam em hierarquias fazendo esse processo de estruturação, isso, sinárquica do Império Romano para a formação de uma nova civilização. Então, seria o apogeu da humanidade naquele momento, essa possibilidade da ação da Casa de Israel com o Império Romano, formando, sob a orientação de Jesus Cristo, da lei cósmica, uma nova civilização vigindo a sinarquia. Então, é isso que eu quero dizer. Essa explicação, então, que aconteceu, essa relação que existe entre a Casa de Israel e a Atlântida. Né? Professor Walter, o gnóstico cristão também comenta: Jesus foi o único mestre que passou o drama cósmico no plano físico. É a mais elevada hierarquia que pisou na Terra. Tudo bem. Somente eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer para o irmão que ele não foi o único que passou por isso, não. Não foi o único. Eu devo dizer, todos foram sacrificados. Eu já vou dar uma regra básica. Todos os grandes mestres foram sacrificados. Se a gente estudar a história, por exemplo, Pitágoras foi queimado vivo. Pitágoras foi queimado vivo. Yoshua Ben Pandira, o Buda, não foi porque a história dele foi diferente, porque senão, se houvesse uma possibilidade, ele seria morto também, né? Krishna foi flechado, é isso. Então, grandes seres foram mortos de uma forma ou de outra pelos seres evoluídos da humanidade. Quase todos, Jesus não foi o único, quase todos foram mortos. O nosso mestre diz, o professor Henrique de Souza, ele diz que no terceiro milênio isso não vai acontecer mais, de se crucificar um ser de... Mas
A própria HPB ela foi crucificada. Não foi crucificada numa cruz, ela foi crucificada na área moral, né? Perseguiram a HPB, uma perseguição atroz, violenta, que ela nem aguentou e saiu dos Estados Unidos e foi para a Índia. Ela não aguentou, foi uma coisa muito violenta. Então, todos os seres sofrem perseguições. E digo mais, eu não tenho dúvida, se Jesus nascesse hoje, ele seria perseguido novamente. Se alguém. É uma ideia minha, não sei se todos concordam com isso. Se Jesus renascesse hoje e viesse pregar, ele seria perseguido novamente. Fariam acusações sobre ele, lançariam acusações. Ele não seria crucificado porque atualmente não é possível fazer isso, mas teria na era do fake news. Aliás, hoje mesmo os grandes seres são perseguidos pela sociedade evoluída. É só ver na nossa humanidade. É só ver ao nosso. Não precisa ir muito longe, ver ao nosso redor. Ver ao nosso redor seres de enorme hierarquia sendo perseguidos, difamados. Por quê? Porque a humanidade não atingiu. Parte da humanidade ainda vive, é que nem o nosso mestre fala. Eu vou resumir em simples fato. Falaram aqui no Apocalipse, né? Fim de ciclo, né? Fim dos tempos. O nosso mestre fala: fim de ciclo, gasto e apodrecido. Precisa falar mais alguma coisa? Ele falou: fim de ciclo, gasto e apodrecido. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa falar mais nada. Então, todos os grandes mestres, de maneira geral, foram perseguidos, difamados, torturados, flechados, mortos e assim por diante. E Jesus não foi exceção. Agora, a questão de Jesus, é o motivo da nossa conversa de hoje, tem um papel importantíssimo na questão cósmica. Não é isso? Yoshua Ben Padir teve essa missão, porque tem uma visão cósmica que não é só do planeta Terra, é uma missão cósmica no sistema solar. Veja bem, olha, uma missão que tem relação com o processo evolutivo do sistema solar. E não só do sistema solar, dos sistemas evolutivos todos que nós temos. Primeiro sistema, segundo, terceiro, nós estamos no quarto sistema evolutivo, e depois quinto sistema, sexto, até o sétimo sistema. Então, o Yoshua Ben Pandira, ele teve essa missão cósmica de enorme importância cósmica. Realmente, foi isso a importância. Né? Mas cada um tem a sua importância no seu tempo, no seu momento específico, né? Isso é muito importante, né? Essa consideração. Professor Walter, o Cauã Tupinambá fala que o homem superior profetizado por Tagore virá como verbo que é a palavra, né? O Tagore, ele também tem a alcunha de Gurudev, um filósofo indiano, né? Exato. Que viveu ali na virada do século XX, né? Exatamente. Então ele corrobora, pelo menos está trazendo uma boa notícia para esse fim de ciclo apodrecido e gasto, né? Claro, então nós temos... Professor Walter, tem vários comentários sobre Apocalipse, perdão, te cortei, pode falar. Sim, vamos responder então. Sim, então, os comentários, quando você comentou lá sobre o Apocalipse, sim. O Reinaldo Lira faz a observação que Apocalipse é revelação, né? Ou seja, desvelar, né? Como diz no desvelar, revelar. E o Guilherme, ele comenta Apocalipse, além da elipse. Interessante analogia, né? Ele comenta, né? Vê de fora. Mas ele deixou uma pergunta antes. Mas então, podemos sacar agora? Isso foi em cima da sua resposta sobre o Apocalipse. Pode. Todos podem fazer o saque contra o futuro. O que é o saque contra o futuro? Vamos explicar o que é o saque contra o futuro? Vamos ver, olha, eu vou dar uma explicação assim muito importante. Veja bem, se eu for no banco, se a minha conta for zero, eu não tenho nada, não tenho dinheiro nenhum. Eu vou no banco, vou falar com o gerente, vou pedir um dinheiro emprestado. Ele vai me emprestar dinheiro? Se eu não tenho nada? Se eu não tenho conta, não tenho propriedade, não tenho nada para oferecer em garantia, não tenho fiador, não tenho nada, ele não vai me emprestar dinheiro. Um banco só vai emprestar dinheiro para quem tem condições de pagar o que vai emprestar, né? Então ele tem que ter um rendimento. Agora, o saque contra o futuro é diferente. É o saque com a lei universal. Então, alguém chega com a lei e se predispõe a trabalhar pela lei. É isso? Então, ele recebe um saque contra o futuro. É isso? Ele recebe as possibilidades
assim, toda a energia, toda a potencialidade para realizar o trabalho pela lei. É por isso que a questão do adepto, né? Vamos fazer mais uma questão do adepto. O que é um adepto? Aquele que conseguiu realizar todo o processo evolutivo na face da Terra. Então, torna-se um adepto. Nosso mestre diz: adepto é aquele, o futuro da humanidade é ser uma raça de adeptos. Agora, existe o adepto virtual e o adepto real. O adepto real é aquele que atingiu a sua consciência plena da verdade, do autoconhecimento, então ele libertou-se do karma, rompe a roda de samsara. Mas existe o adepto virtual. Virtual. O que é um adepto virtual? É aquele ser que, apesar de não ter toda a consciência de um adepto, ele se dispõe a serviço da lei. Apesar de ele não ter a evolução do adepto, ele diz: já estou aqui a serviço da lei. Então, a lei faz um saque contra o futuro. Ela possibilita que esse ser, mesmo que não tenha as condições de um adepto, ele tenha todas as potencialidades para realizar o trabalho. Então, é como se um banqueiro emprestasse o dinheiro para quem não tem nada. Um saque contra o futuro. Ou seja, é como se o banqueiro dissesse assim: olha, eu vou te emprestar dinheiro baseado naquilo que você ainda vai ganhar. Perfeito? É como se o banqueiro falasse para um indivíduo que não tem nada, ele diz assim: eu vou te emprestar dinheiro, mas vou te emprestar baseado naquilo que você ainda vai ganhar. Quer dizer, em matéria econômica isso é impossível de acontecer, mas na lei cósmica é possível. Então a lei diz: vamos te passar a potencialidade de um adepto virtual baseado naquilo que você ainda tem para realizar. Então, basta que ser consciente e ser fiel à lei. Ser fiel à lei universal. Então, ele passa. Por isso que isso se chama de saque contra o futuro. Saque contra o futuro relacionado a um ser humano. Também existe saque contra o futuro relacionado a uma raça, um país, etc. Assim por diante. Né? Isso chama de saque contra o futuro. Professor, tem um comentário interessante do Reinaldo Lira. Sim. Quando fala a questão do sacrifício, né? Só por estarem na superfície já foi um sacrifício. Olha, Reinaldo, Exatamente. concordo totalmente contigo. A gente está nesse invólucro, né? Que é o corpo humano, né? O Aliás, nível de prisão que você se submete. Agora, imagina uma grande divindade, né? Pode falar, professor. aliás, a religião fala algo baseado nisso que o irmão falou, eu vou citar algo que a religião fala. A religião fala que nós vivemos num vale de lágrimas. Não, não. Nós vivemos num paraíso, mas nós sujamos o paraíso. A Terra é um paraíso, mas nós, seres humanos, o quê? Degradamos, sujamos, jogando lixo, fazemos guerra, soltamos bomba atômica, matamos pessoas, fazemos piores crimes. Então, vibracionalmente e materialmente, nós sujamos o planeta, esse paraíso. Então, Deus nos deu um paraíso para viver aqui a Terra. Então, nós não vivemos num mundo de lágrimas, não. Quem vive no mundo de lágrimas é o ser evoluído que vem para essa Terra. Um ser, um anjo que vem para a Terra, assim, ele vai andar por um vale de lágrimas, como uma religião fala. Esse anda pelo vale de lágrimas, porque ele vai sofrer. Ele sofre as injunções da ignorância humana. Veja bem, qualquer um, não precisa ter muito conhecimento espiritual para ter essa concepção, né? Que os seres evoluídos sofrem muito por estarem encarnados na face da Terra. Então, esse é o vale de lágrimas. Então, exatamente. E nós, seres humanos, moramos num paraíso. A divindade, Deus nos deu um paraíso para morar. A Terra é um paraíso, não é um vale de lágrimas. Nós é que transformamos este paraíso num monte de lixo. E isso nós estamos tentando lutar, né? Transformar a sociedade para preservar a natureza, preservar os animais, é isso? Evitar as guerras, fazer justiça social. Isso tudo Jesus ensinou como se faz. Jesus, o Cristo, durante a sua estada na Terra, ele ensinou exatamente como se faz isso. Isso. É só ler o Sermão da Montanha, são 15 linhas, o Sermão da Montanha. Está tudo escrito lá. E a humanidade até hoje não entendeu. Professor, eu vou aproveitar e anunciar o próximo tema. Pois não. Na terça-feira, nós teremos a Noite Poética, com a união aí dos
Oase da Moca, Santana, Santo André e também participação do Sumaré, né? Então, a Noite Poética vai acontecer nesta terça-feira, dia 13 de abril, às 20h40. O tema é 50º Dia no Novo Mundo. Então, um grande elenco, vai ser, como eu disse, uma noite poética, uma exposição artística que vale muito a pena assistir e refletir. É uma maneira alternativa da gente contar de maneira leve esse lado iniciático que a gente está estudando. E é nesse contexto, professor, que chegou uma pergunta interessante do Elias, o Elias dos Superfilhos. Ele fez a seguinte pergunta, já que você falou de manifestação avatárica. Sim. Professor, meu nome é Elias. Poderia falar um pouco sobre Maitreya? Veja bem, Maitreya tem que ser focado aqui numa live específica por isso, né? Nós vamos ter uma live específica para falar sobre Maitreya, que é um assunto muito vasto, né? Veja bem, a humanidade evolui através dos bodhisattvas, né? Então, existem 7 bodhisattvas que dão origem a um Buda. Sempre assim, 7 bodhisattvas que dão origem a um Buda. Justamente Jesus, o Cristo, foi o 5º bodhisattva. O 5º bodhisattva. Então, existe o 6º bodhisattva, o 6º e o 7º bodhisattva, que o nosso mestre indica o nascimento dele justamente em 1949. 1949. Eu não vou entrar em detalhes, porque não faz parte da nossa observação. Então, 5, 6 e 7. 7 bodhisattvas formam um Buda, Buda Maitreya, a nova consciência. Agora, é claro que eu não posso imaginar, veja, nós não podemos dizer que o Buda Maitreya virá especificamente no corpo de um ser humano, não é assim. Ele pode até se avatarizar, Isso não impede, né? Não impede que se avatarize. Mas o mecanismo fundamental de Maitreya é como é que ele, veja bem, resumindo, como é que Maitreya vai se manifestar na face da Terra? Resposta: através da consciência de cada ser humano. Ele deve se manifestar através de cada consciência humana. Agora, para isso, é necessário que cada consciência humana esteja vibratoriamente preparado para receber esse influxo. É isso? Então, o futuro da humanidade é justamente inverter aquilo que aconteceu na Atlântida. Na Atlântida, a divindade saiu da face da Terra e foi viver nos mundos subterrâneos. É isso? Agora, para a nova civilização, com certeza em 3005 isso acontece, o nosso mestre já diz, os mundos subterrâneos vêm para a face da Terra, ou seja, a divindade vem para a face da Terra. É isso? Mas é necessário que a vibração do ser humano, a consciência, o conhecimento interno, o autoconhecimento, esteja preparado para isso, para dar veículo para a Maitreya. Né? A Maitreya deverá se manifestar em cada ser humano. Cada ser humano deve ser veículo de Maitreya. Não só de Maitreya, como de todas as hierarquias que ocorrem no universo superiores. Né? Então, mas esse projeto evolutivo já está determinado. O nosso mestre determinou. 3005, através da lei cósmica, vai ocorrer um grande avanço da humanidade. É claro que não é de toda a humanidade, é uma elite espiritual. É impossível que a humanidade, em 1000 anos, se transforme em adeptos. Vamos considerar isso? É impossível que em 1000 anos a humanidade saia da barbárie. A gente sabe, a humanidade, em grande parte, vive na barbárie. Não é isso? Assassinatos, corrupção, desmandos legais, uma barbárie que a gente vê todo dia, aqui no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, uma barbárie. Agora, é muito difícil que essa humanidade que vive na barbárie, em grande parte, se transforme em adepto em 1000 anos, é muito pouco tempo. Agora, uma elite, não. Então, 3005 vai ser constituído por uma elite espiritual. E essa elite, nesses 1000 anos, deve trabalhar para puxar uma maior quantidade de seres para essa nova civilização. Essa é a função da elite espiritual. Puxar a maior quantidade de seres para a nova civilização, através do ensino, através do exemplo, através da formação de novas possibilidades. O nosso mestre, até eu já citei isso, né? O nosso mestre citava que, para o Brasil, a formação de uma frente única espiritualista. Nosso mestre, ele dava esse aconselhamento, que deveríamos formar logo uma frente única espiritualista de todas as religiões, de todas as correntes filosóficas,
um grupo de pessoas, né, de seres com ideias evolucionistas para fazerem o fundamento, dar a base para a estruturação de um progresso rápido para a humanidade em direção de uma nova civilização. Então, é isso que eu tinha que falar a respeito de Maitreya, provisoriamente, porque de maneira bastante sucinta, porque esse assunto vai ser motivo de uma outra live, né? Um assunto muito vasto. Professor, Maitreya, sinarquia, são temas aí extensos que com certeza vai render muitas lives, né? Nós vamos Professor, falar... rendeu outros comentários. Pois não. Aliás, nós vamos ter um momento. Né? Viu, Eduardo? Este aqui é Sim. Jesus Cristo, parte 1, né? Nós vamos continuar ainda. Né? Parte 1, com certeza. Nós apenas demos o início do estudo da missão de Jesus Cristo. Foi no início. Ainda temos muita coisa para conversar. Só para falar do Sermão da Montanha vai tema, né? Vamos aí falar parte 2, ou 3, ou 4, vamos para frente falando sobre a missão de Jesus Cristo, cósmica. Olha, um comentário da Ana Cristina, que está lá em Rio Claro, e acompanha assiduamente o canal 3005. O sacro ofício da divindade em prol da humanidade, daí nossa responsabilidade em expandir a consciência. Isso, olha, exatamente. É importante esse seu comentário, Ana, porque a gente fica só falando da divindade e esquece que nós temos responsabilidade também. E aí a Carol, na sequência, né? A humanidade precisa estar preparada para reconhecer o avatar. Professor, exatamente. à vontade. Exatamente. A nossa irmã falou, sacro ofício. Existe o sacrifício, né? De uma consciência superior, quando vem pela Terra, ela passa pelo sacrifício, vale das lágrimas, né? Então, isso é inevitável. Enquanto a humanidade não atingiu o apogeu de uma consciência de adepto, né? De adepto, né? Então, isso aí. Se a humanidade fosse conhecida por adeptos, Jesus Cristo poderia viver aqui tranquilamente, o nosso mestre, Siddhartha Gautama, não haveria sacrifício nenhum, né? Mas existe o sacro ofício. O sacro ofício é justamente, de maneira sagrada, trabalhar pela obra do eterno na face da terra. O nosso mestre diz, o nosso dever é trabalhar pela obra do eterno na face da terra. É o sacro ofício. Esse chama-se o sacro ofício, é verdade. Olha, a colocação ficou legal com o comentário do Neori, né? Para que haja a redenção da humanidade, né? Redenção da humanidade, exatamente. E a Paula Esguilo mandou uma saudação para o senhor, professor. Esse tema é apaixonante. Parabéns, professor Walter e Eduardo. Aqui um comentário a Paula Esguilo, meu abraço para ela, né? Ela fez um estudo, uma série de estudos aí sobre o Sermão da Montanha, inclusive convidou o próprio professor Walter para apresentar sobre isso. Então, nosso agradecimento. Nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, que é algo extraordinário. Extraordinário, né? Olha, hoje é dia 10 de abril e quarta-feira será o dia 14 de abril. 14 de abril, aniversário de Nova Chavantina, que irá completar 77 anos. Então, é interessante a gente ver que essa cidade maravilhosa, importante para o nosso cenário aí de futuro, de 3005, do nossa raça, quanto que passa por Nova Chavantina desse mistério importante que envolve a humanidade, né? E a Lúcia Helena, ela extrai um texto do Pequeno Oráculo. É preciso ocorrer a espiritualidade dos seres da Terra, pois sem ela, a verdadeira consciência jamais se manifestará no homem. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. É necessário, essa é a base do conhecimento, né? É necessário transformar o ser humano, né? E eu falo o que o mestre fala. Quando um ser humano se transforma a si mesmo, pode parecer pequenininho, mas não, ele está transformando a humanidade. Veja bem, não é verdade? Então, a gente vê hoje muita gente pelo mundo, né, sem espiritualidade, tem solução para tudo. Tem solução política, econômica, tem solução para... porque eu sei, tem que fazer assim, assado, etc. E não tem solução para nada. Eles ficam só falando aquela verborragia que não tem sentido, né? Agora, não. Veja bem, transformar a si mesmo já é transformar a humanidade. Parece uma coisa pequenininha, mas não. O nosso mestre fala isso. É isso.
E aquele que transforma a si mesmo, ele tem a possibilidade de transportar esse conhecimento para os outros. Então, é um crescimento conjunto de toda a humanidade Professor, evolutiva. você sabe que é um fato curioso? Entre os mormons, elas dizem o seguinte: quando você atinge um certo nível de conhecimento, conhecimento não, de consciência evolutiva, o surto evolutivo é tão forte que você perdoa toda a sua a cadeira de ascendência, né? Todos os seus descendentes saem perdoados por você atingir esse estágio evolutivo. Corrobora com o que você está falando, né? Quando um ser se ilumina, como ela ajuda a redimir o planeta, né? Exatamente. Professor, tem uma última pergunta da noite. Pois não. Ano 3005, é do Guilherme Gazelli Neto. Ano 3005 é cumprimento da sinarquia? Não, veja bem. Da sinarquia humana, né? Veja bem, nós temos a formação, vai ter a formação de um sistema sinárquico compatível com aquilo que é previsto pelos grandes mestres e a lei superior, né? Então, com certeza, no ano 2005, nós teremos uma sinarquia funcionando perfeitamente, convenientemente na face da Terra. Mas não é o fim de tudo, né? Não é o fim, porque a evolução é infinita, né? Somente o eterno, né, o Deus, pode saber onde vai terminar isso. Nós não temos condições de. A nossa mente não consegue suportar todo esse conhecimento para vermos exatamente a extensão de tudo. Então, falamos que é infinito. Né? Mas 2005 vai ser um ponto decisivo para a história da humanidade. É isso? E, com certeza, nós estaremos ou já ou perto da condição de adeptos. O nosso mestre diz: o futuro da humanidade será formar uma raça de adeptos. Eu, pessoalmente, não sei se naquela época a humanidade será constituída por adeptos, mas porque vai constituir uma corrente fantástica pela frente. Né? O adeptado é aquele que quebra a roda de Sansara. Ele não segue mais a lei do karma. Veja bem que importante. Ele segue a lei do Dharma. Então, todo ser superior ele segue a lei do Dharma, que é a lei superior. E nós, humanos, estamos sujeitos à lei do karma. Mas quando quebramos essa roda de Sansara, nos libertamos da lei do karma. Aí passamos à lei do Dharma. Então, com certeza, em 2005, a humanidade terá dado um grande passo em direção deste objetivo, que é justamente a humanidade trabalhar pela lei do Dharma. É claro que todos chegarão lá, todos chegarão lá. Né? Muitos que não estiverem preparados para novas civilização, não ficarão mais na Terra. Isso o nosso mestre fala. Veja, muitos que não estiverem preparados para a nova civilização serão retirados da Terra e renascerão em outros mundos evolutivos. Mas não perderão a evolução. Eles vão continuar evoluindo, porque a evolução é universal, é uma lei cósmica. Ninguém vai se perder no caminho. Ninguém se perde no caminho. Todos terão todas as possibilidades de evoluir, justamente porque, para terminar, hein, a lei máxima de Jesus, e o nosso mestre fala isso, a lei máxima universal é o amor e o perdão. Pronto, você não tem mais dúvida nenhuma. O amor e o perdão. Então, por mais que uma pessoa erre, ela tem a possibilidade de se reerguer e retomar o caminho, e a lei perdoa, mas tem que seguir a lei do karma. Né? O karma é inevitável. O karma aí não tem nenhuma defesa. Né? Eu falo sempre assim, não tem foro privilegiado. Né? Na lei universal não existe foro privilegiado. Né? Todos cumprem a lei. Todos respondem perante o eterno, perante a lei do karma, pelos seus atos. Isso aí é inevitável. Professor Walter, vamos responder pelos nossos atos, mas pelo menos a Carol mandou uma esperança para nós. Amanhã, lua nova em Ares. Sempre uma oportunidade de recomeço. Ativar o guerreiro interior. Avante. Isso, exatamente. Professor Walter, suas considerações finais. A live maravilhosa, vários elogios, vários irmãos agradecendo. Eu também estou muito grato de participar. E, aliás, o Elias também deixou um comentário aqui. Maior mensagem de Cristo: faça com o próximo o que você quer que façam contigo. É a ética do amor, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Eu finalizo, a finalização que eu dou é um ensinamento do nosso professor Henrique José de Souza. A gente fala de bem e mal, etc. Né? Mas o professor diz que o que ele mais gostaria que os discípulos entendessem era a lei da polaridade. Isso.
Quem entende a polaridade, existe tudo. Quem entende a polaridade, entende tudo. Então, na nossa visão humana, nós vemos bem e mal, bem e mal. Mas o professor nos diz o seguinte, que nós não devemos ficar focalizados nessa questão do bem e mal simplesmente. Porque ele diz o seguinte, quem fica pensando só no bem e no mal não tem tempo para outras coisas. Então, ele diz assim, a questão é lutar pelo dever. Então, existe na eubiose esta afirmação, que é LPD, ou seja, luta pelo dever. O que é lutar pelo dever? Seguir a lei do Dharma. Isso, seguir a lei do Dharma, a lei cósmico universal. E todos os mestres seguem essa lei e nós devemos seguir também. Isso, seguir a lei do Dharma, nos transformarmos e dura lex sed lex, exatamente. A lei se cumpre. A lei é justa e perfeita e nada acontece por acaso. Então, é um ânimo que a gente dá para todos, né? Desse algo fantástico que é o universo. Algo fantástico. E continuaremos agora. Hoje foi a primeira parte, na reunião seguinte, continuamos com a segunda parte sobre a missão de Jesus o Cristo, né? E tem muito assunto pela frente. O assunto é cósmico, é inesgotável. Professor, Pois luz, não. paz e amor. Isso, exatamente. Finalizando para todos, como sempre eu falo, luz, paz e amor para todos. Até a próxima reunião, no dia 14, dia 17. Dia 17 de abril. Fiquem com Deus. Um eterno. Até mais.